Vamos lá, Guilherme Silva. Vamos começar a falar as verdades desse time de bosta do Flamengo no começo da temporada. Começo de temporada patético. É um começo de temporada ridículo. Esse time de hoje foi o retrato do time de bosta do Flamengo no começo dessa temporada. É um time que tem um bando de atacantes que não sabe chutar pro gol. Tem vários atacantes que não sabem chutar a gol. O Plata, bota ele pra ir pro atletismo. Bota o Plata pra ir pro atletismo. Ele só sabe correr. Chega cara a cara, chuta pior que a minha mãe. O Plata. Aí depois vai o Carrascal, cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro. Aí o Pedro, o protegidinho de alguns flamenguistas. Ele é um cone, ele não corre, ele não tem arrancada. Sobrou uma bola pra ele, igual a do Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid. O zagueiro do Real Madrid bota no gol. O Pedro chuta por cima do gol. E outra coisa, tem que ter alguma coisinha pra falar. Felipe Luiz errou feio hoje. A escalação inicial foi uma vergonha. A escalação inicial. E uma coisa que eu quero deixar bem claro. 60, calma porra! 62 milhões de euros em Paquetá e Samuel Lino. Nenhum dos dois joga nada por enquanto no Flamengo. Nada! Eles jogam no Flamengo 62 milhões de euros. Com 62 milhões de euros, você compra o Lanús. Você transforma o Lanús numa SAF e compra o Lanús. 62 milhões de euros para Paquetá e Samuel Lino. Eles precisam jogar. Eles precisam mostrar alguma coisa. E o Flamengo, o que o Flamengo fez hoje foi simplesmente ridículo. Foi um desrespeito ao torcedor. 210 minutos sem conseguir fazer um gol sequer no minúsculo Lanús. O Lanús é ridículo. O Lanús é time pequeno. E o Flamengo, em 210 minutos, não fez um gol sequer sem pênalti no Lanús. Como que a gente vai acobertar? Como que a gente vai achar isso normal? É vergonha. Eu tava no Maracanã hoje, o torcedor agoniado desde o começo do jogo, porque é muito erro de passe, é muito gol perdido, é muito chute ruim, é muito jogador sem vontade. E outra, a displicência. A displicência não é a primeira vez que o Rossi tem um lance como esse. O maior erro foi o dele? Não. Foi do Ayrton Lucas. Mas o que o goleiro tá fazendo no meio de campo? Não é a primeira vez que o Flamengo leva gol ridículo assim. O Flamengo não mereceu ser campeão da Libertadores. O Flamengo não mereceu, porque o Flamengo não tá jogando nada nessa temporada. Nada o Flamengo tá jogando nessa temporada. E se esse time não acordar, vai ficar tarde. Porque o Palmeiras tá jogando. O Palmeiras contratou jogador caro, jogador que tá jogando. Não é jogador de 40 milhões de euros, de 22 milhões de euros, que não tá jogando nada. Então, se o Flamengo não acordar a tempo, o Palmeiras, vai começar a distanciar e vai acabar a brincadeira. Ridículo. O torcedor hoje saindo aqui do Maracanã tá muito puto. E sabe por que ele tá puto? Porque é um time soberbo. É um time sem vergonha, que mais uma vez começa a temporada sem entregar nada. Rodrigo Viga, que eles acordem de uma vez. Porque o que foi visto hoje no Maracanã é desrespeito ao torcedor. O torcedor tava puto. O Flamengo achou 2 pênaltis ali. Um dos pênaltis foi polêmico, eu tô no estádio. Não sei se foi ou não foi, se foi na linha ou não foi. Agora,
Flamengo achou 2 gols. Porque se depender dos atacantes, inclusive do 9, que alguns dizem que é o melhor do Brasil, o Flamengo não faz gol. O Flamengo não consegue acertar. A desgraça da bola. São quantos metros o gol? Muitos metros suficientes para fazer o gol, Pilhado. São mais de 7 metros. E a bola não entra. Treinador tem que ser cobrado. Foi ridículo o Flamengo hoje. Elenco tem que ser cobrado. Uma defesa ruim, que era menos vazada no ano passado, e um ataque que não sabe chutar no gol, Riga. Que o Flamengo mude a forma de contratar. Porque se ficar contratando só velocista que não sabe fazer gol, vai ser ridículo. Pilhado, eu tô contigo e não abro mais uma vez. Acho o seguinte: acabou a lua de mel com o Felipe Luiz. Acabou a lua de mel com o Felipe Luiz. Pelo seguinte, o que acontece? O Flamengo, a cada jogo, a cada partida, é uma formação, uma maneira de jogar. Você conhece o futebol. O jogador não gosta disso. Gosta do 11 ali fechadinho. Eventualmente o Pilhado se machucou, vai entrar o Rodrigo. Ou vice-versa. Beleza. Agora, a cada rodada, a cada competição, a cada decisão, uma formação diferente. Os jogadores que não têm poder de finalização. O Carrascal é um malabarista da bola. O Plata é jogador de sinal. O Carrascal é jogador de sinal. O Plata é um enganador que só dribla pra trás. Só dribla pra trás. E aí ele monta um time. O Arrascaeta nitidamente fora de forma. O time continua dilacerado fisicamente. Mal armado estrategicamente. É a combinação perfeita para um nano time. Uma berreca de time como o Lanús vencendo o Flamengo. E não foi só o Lanús, Pilhado. Foi o Fluminense que venceu. Foi o São Paulo que venceu. Foi o Internacional de Porto Alegre que deu trabalho aqui. O Fluminense, que é o time mais organizado, venceu. O Flamengo não jogou nada na temporada. A gente vem dizendo isso. A Recopa, ela ganhou um peso. A Recopa ganhou uma relevância que não tem, que não merece ter, mas acaba tendo, porque o Flamengo jogou porcaria nenhuma. Então a Recopa hoje era importante por isso. Para você criar um divisor de águas, tipo, olha, aquela porcaria, aquele time de bosta ficou para trás. A partir de agora é diferente. Agora quando você vê o final do jogo, o Léo Pereira jogando lá na frente porque tá estourado. O Pulgar colocando a mão no joelho. O Ayrton Lucas colocando a mão na coxa. Porra, ninguém vai falar da preparação física do Flamengo? Porque no Lanús, ninguém botou mãozinha na perna. Exato. Ninguém no Lanús. E o Flamengo tava extenuado. O Arrascaeta não tinha mais condição de jogar 90 minutos, quiçá 120 minutos. O Flamengo estava depositando as esperanças no Jorginho, que era um volante, e no Bruno Henrique, que já está na reta final da carreira. Ou seja, está acabado, está dilacerado. Isso é vergonha, isso é sacanagem com essa turma toda que está aqui. Então, na minha opinião, acabou a lua de mel com o Felipe Luiz. Pela formação, pela escalação. Não sei se ele perdeu o vestiário ou não. Agora que tem jogador puto com ele, a gente sabe que tem jogador puto com ele, porque futebol é assim. Mas vamos lá. Jogador puto que vá pra casa do cara, né? Se o jogador quer ficar putinho também, vai embora. Vai embora. Porque o negócio é o seguinte: a lua de mel com o Felipe Luiz dá um tempinho? Dá. Mas eu não tiro o Felipe Luiz desse momento. Não tiro. Não, mas não é pra tirar. Tem, mas eu tiro um bando de jogador que tá aí. Um bando de jogador que tá aí que pode estar bravinho, eu tiro. Viga, não dá pra ter um time milionário como o Flamengo, que ninguém sabe fazer gol. Até o 9 desaprendeu a fazer gol. Mas dá pena ver o Pedro jogando. Ano passado, Pilhado, isso tudo já existia. Só que havia ali grandes momentos de quem? Do Arrascaeta. Havia grandes momentos do Jorginho. Hoje esses caras não estão se aguentando. Ele não tem mais lampejos individuais. E aí a coletividade acaba sendo completamente implodida, completamente destruída. Então o Flamengo, que no ano passado conseguiu, graças à individualidade, chegou no título da Libertadores aos trancos e barrancos, porque o lá de cima quis, porque o Palmeiras se acovardou na final. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro porque também o Palmeiras entregou na reta final, porque era um Flamengo com dificuldade. Não consegue ser objetivo, não consegue finalizar, não consegue bater para gol. Não é possível que o técnico não veja isso e monte uma equipe com jogadores que não finalizam. É o seu Carrascal, é o seu Plata, é um monte de jogador no meio de campo e não tem um cara ali pra bater pra gol. O Lino. Eu jogo com o Cebolinha hoje, eu não sou apaixonado pelo Cebolinha, mas não jogo com o Lino.
Porque o Nino vai ensaboar e não vai fazer aquilo que precisa. Gol não é um detalhe, é o principal fundamento do futebol. O Flamengo não gosta do gol, então não gosta da vitória. Não gosta da vitória, não gosta do título. E virou saco de pancada. O Flamengo, pelo tamanho que tem, pelo investimento e pelo elenco, não pode ser motivo de chacota nem saco de pancada, Guilherme. Eu vou repetir aqui para passar para a mesa, mas só uma coisa clara. São 210 minutos contra um time minúsculo, que é o Lanús. Você pega o Samuel Lino, 22 milhões de euros, você compra o Lanús. Compra o clube. Paquetá, eu nem falo. 40 milhões de euros, você compra o Lanús. E o Flamengo, em 210 minutos, só conseguiu fazer gol de pênalti contra o Lanús. E 6 gols. Um lá, mais 3 aqui. Tomou 6 gols do Lanús. Tomou 6 gols e conseguiu fazer só 2. E uma coisinha que tem que ser falada. Gente, o Flamengo não finaliza. Eu tava falando com a minha esposa, amor da minha vida, Lívia Asmar, né? Ela tava aqui no Maracanã comigo e a gente conversava. Jogar como o Flamengo jogou hoje, eu vou pegar minha mãe, eu vou pegar as amiguinhas dela do spinning, da academia, eu vou pegar a turma da terceira idade, da academia, eu vou pegar todo mundo que joga esse futebol, fica tocando pro lado, toca pro ladinho, toca pro lado, mamãe, joga pra tua amiguinha, joga pro lado, amiguinha, joga pra mamãe, joga pro lado, não chuta a bola na porra do gol e ninguém dá o cruzamento certo. Então, eu vou até passar um pouco aí pra galera do estúdio, a gente continua aqui, pra deixar isso muito claro. Jogar dando toquinho pro lado, jogar sem objetividade, bota minha mãe. Eu ligo pra Rosana Asmar. Agora, ela chama as amiguinhas dela da academia e a gente joga a bolinha pro lado. Fica tocando a bolinha pro lado. Não chuta pro gol, não cruza. Aí o Jorge Jesus, ele tá enchendo o saco aqui desde o começo do programa. Ele não para de falar. Ele não para de falar. Agora, ô JJ, deixa eu te falar uma coisa. Felipe Luiz foi mal, tá mal na temporada. Mas pra mim ainda tem crédito. Ainda tem sim. Eu apoio ele, continuo apoiando. Agora tem o seguinte, o Flamengo tem 2 times, ou 3, de milionários, craques, tá? Os mais caros do país. Então, será que todos eles são ruins? Todos eles tocam a bola pro lado? Não. Acho que tá ruim é o comando. É o técnico e também tem que ver o seguinte, quem é o chefe dele? Né? O Marcos Braz, ele caiu de pau no Jorge Jesus, no João de Deus. Tem que acertar. Será que agora não tem mais visto de futebol, agora é diretor. Será que o diretor tá cobrando? Então tem que ver isso, tá? Às vezes não é um jogador. O técnico tem que se moldar. Aí, Jorge Jesus, ele perdeu o sotaque, perdeu um pouquinho do sotaque português, né, Jorge Jesus? Estamos juntos. Pai, não posso dizer que eu acho que a culpa não são só dos jogadores. O técnico tem muito a ver com isso, porque ele comanda o time. Agora, eu vou passar pro estúdio, ô Guilherme Silva, enquanto eu tento ligar pra minha mãe, e aí eu vejo se a gente monta um timinho lá da academia, do Pilates, da minha mamãe, pra ficar tocando a bola pro lado. Porque se é pra ficar tocando a bola pro lado e deixando o torcedor fazendo papel de palhaço no Maracanã, aí pode chamar minha mãe, chama as amigas dela do spinning. Não dá pra ver um jogo insuportável desse jeito, que não se cria nada em 210 minutos contra o minúsculo Lanús. Eu voto com você já, Pilhado e Viga, porque eu tenho pergunta pro Pilhado. Ele questionou a escalação do Flamengo, mas era uma escalação que o torcedor tava pedindo, né? Ali o Danilo, o Léo Ortiz no banco, o Alexandre tava mal, mas o Ayrton Lucas foi muito mal hoje também. Enfim, já eu volto com você, Pilhado. Não sei se ele tá ouvindo aí ou só o Viga, né? Acho que é só o Viga que tá ouvindo, mas já o Viga repassa aí as perguntas. O Pilhado volta já com o Viga, mas Bruno Prado, derrota do Flamengo no Maracanã. Bom, boa noite a todos aqui no Canelada. Daqui a pouco volta o Pilhado, o Viga, talvez o senhor Jorge Jesus também, né? Meio que se manifestar e tem todo o direito. Tem algo a dizer, né? Tem algo a dizer. Ele estava querendo falar ali desde o início e deu a sua palavra, né? Eu gostei. Mas assim, todo mundo falou aqui, né? Foi um jogo realmente muito ruim do Flamengo, né? Um jogo em que
O time teve muita dificuldade para criar, ficou um tempão com a bola no pé, criou muito pouco, só conseguiu os gols de pênalti, tentando nos cruzamentos, principalmente nas bolas paradas. É um time que começa o ano em dificuldade ali, talvez da parte física, sim, né? Porque não teve pré-temporada, terminou dia 17 de dezembro, voltou mais cedo. E depois ele começa a ter problemas, acho que a princípio, como eu falei, na parte física, depois começa a ter outros problemas. Talvez a questão de concentração, você dá uma relaxada, termina o ano, ganhou tudo. E agora tem o problema também de confiança e também nesse momento de formação de equipe, né? O Filipe Luís está procurando uma maneira de jogar melhor nessa temporada, ainda não conseguiu. Mas agora mistura tudo, né? Parte física, parte de confiança, parte tática, parte técnica de alguns jogadores. Essa questão do ataque, ela é antiga, ela não é desse ano. Ano passado o time conseguiu vencer mesmo assim, mas já há um bom tempo os atacantes do Flamengo têm essa dificuldade. O Arrascaeta fez muitos gols no ano passado e tirou o time de algumas situações difíceis. Os zagueiros fizeram muitos gols no ano passado. Esse é um problema realmente que tem já mesmo na temporada que o time venceu muito. E agora é um time que já está super pressionado no início do ano, né? Depois de um ano muito vencedor, de um ano muito bom do Flamengo. E vai ter que reverter isso jogando no campo. Competições que não são tão relevantes, na teoria, a Supercopa, a Recopa, o estadual, elas vão ganhando peso porque o time está mal. Agora uma final de estadual, muito provável contra o Fluminense, vai ganhar um peso muito maior do que teria. Esse início de temporada do Flamengo, eu citei aqui quando o Piperno estava comentando do início do Vitor Pereira, em relação aos resultados é muito parecido. O Vitor Pereira, claro, não tinha o trabalho que o Filipe Luís teve no ano passado. O Vitor Pereira assumiu em 2023, depois que o Dorival Júnior saiu, mesmo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas é muito parecido, né, o início de ano. Um ano vencedor em 2022, a diferença foi que trocou o técnico, e aí começa mal o ano, perde a Supercopa pro Palmeiras, aí tem o Mundial, perde pro Al Hilal, não era o Al Hilal de hoje, era o Al Hilal do Carrijo, do Michael, do Cuéllar, do Ramon Dias de técnico, e aí perde a Recopa pro Independiente Del Valle, dentro do Maracanã, depois perde a final do Carioca pro Fluminense, tomando 4, depois de ter feito 2 no primeiro jogo. E o Vitor Pereira acabou caindo. O Felipe tem um crédito e deve ter esse crédito. Acho que o Filipe Luís é um cara muito capacitado, ele é o cara mais indicado para resolver os problemas que o Flamengo tem esse ano. Mas vão começar a pressionar, já estão pressionando também o Filipe Luís. Então o Flamengo tem que reagir o mais rápido possível, mas nesse momento parece muito distante. Em todos os fatores, físico, técnico, emocional, tático, o Flamengo vai crescendo a bola de neve, o Flamengo começa a ter problemas que pareciam muito distantes, né? Porque agora é um time também pressionado. Foi uma atuação muito ruim do Flamengo de novo, né? Assim como tinha sido no primeiro jogo, com vários aspectos que a gente citou na semana passada, ao longo dessa semana, que se repetiram, né? A vulnerabilidade defensiva do Flamengo chama muito a atenção nesse momento. São 14 gols sofridos nos 10 jogos que o Filipe Luís escalou o time titular. Só 2 vezes o Flamengo deixou o campo sem ser vazado. Contra o Vasco, o primeiro jogo, e contra o Madureira, que tá na conta, mas não dá pra tá, né? Muitos gols de cabeça, de escanteios, né? Bolas levantadas na área, escanteios ou cruzamentos. Desses 14, 50% foram de bolas levantadas na área do Flamengo, o que era um fundamento que o Flamengo dominava na temporada passada, né? Defendia muito bem a área e tinha até uma artilharia pesada também nas bolas paradas, com principalmente o Léo Pereira, mas com gols do Léo Ortiz também, entre outros. É um Flamengo que dissolveu defensivamente, que cede várias oportunidades ao adversário, mesmo um adversário que joga para se defender ao longo dos 90 minutos, como foi hoje o Lanús, né? O Flamengo dá de presente uma oportunidade aí para que o Lanús pudesse abrir o placar no gol do Castilho, um erro ali dividido, compartilhado entre o Rossi e o Ayrton Lucas. O Rossi, que aliás erra demais na questão da saída para o jogo, né? Não é a primeira vez, acho que tem um pouquinho sim de autossuficiência dele em alguns desses lances. Ele estava lá no meio do campo, numa jogada que o Lanús não estava todo plantado dentro da própria área, tanto que a bola sobra para o Castilho poder marcar, como foi no lance do primeiro jogo. E ofensivamente, de novo, foi um Flamengo com muitas dificuldades para finalizar, para criar de fato jogadas perigosas, né? O Felipe vem com Plata, Carrascal, Samuel Lino, além do Arrascaeta, tentando ter um ataque de mobilidade, de muita movimentação para gerar oportunidades, mas não consegue, né? Isso acaba não surtindo efeito. Não é um Flamengo que empilha chances, que faz do goleiro adversário o melhor jogador em campo. Se a gente até pegar a prorrogação, por exemplo, o Flamengo finalizou uma vez nos 20 minutos da prorrogação, né? Nos 30 minutos, perdão, da prorrogação. O cara que já estava mais cansado, mais desgastado,
desgastado, mas tampouco ao longo do jogo foi um Flamengo que teve várias oportunidades. 19 finalizações nos 90 minutos, pode até parecer um número alto, mas para um time que teve 80% de posse de bola, 85% em alguns momentos, não é. Então é um Flamengo que erra muito defensivamente, é um Flamengo que não consegue ser letal ofensivamente, que tem atacantes que têm uma certa alergia a marcar gols e vai sofrendo, e esse sofrimento vai sendo prolongado, né? A gente conversava aqui semana passada que uma vitória poderia trazer um pouquinho de confiança, embora o título não fosse o principal objetivo do Flamengo na temporada, não é ganhar a Recopa, né? Mas óbvio que seria ótimo vencer. Nem isso o Flamengo conseguiu e agora vai ter ainda mais pressão para decidir o Campeonato Estadual, que também não é um grande título, mas se perder mais esse, já serão 3 vices nos primeiros 3 meses do ano.